Salve a todos os navegantes, esse é mais um episódio do Sadocast, o podcast sobre metal, filosofia, cultura, literatura, história e tudo mais relacionado à música extrema. E um aviso aos navegantes hoje a nossa expedição vai partir para mares frios, mares no Ártico, vamos desbravar algumas terras distantes, terras bárbaras, vamos criar algumas colônias por lá e vamos escutar um metal gélido, frio, de pessoas que curtem o Caolho, o pai de todos, que se sacrificou na Yggdrasil para adquirir o conhecimento das runas. Hoje vocês não vão precisar se sacrificar em Yggdrasil nenhuma, mas só vão se sacrificar talvez aí 1 hora do tempo de vocês para descobrir alguns segredos que a gente vai falar hoje aqui para vocês, não sobre runas, mas sobre Viking Metal, mitologia nórdica e coisas relacionadas. E para isso temos aqui um time de navegadores aqui, desbravadores vikings, para desbravar esses mares do metal nórdico viking junto com a gente hoje. E para começar bem a nossa expedição, eu gostaria de pedir para os convidados de hoje fazer uma recomendação de uma banda. Recomenda uma banda, uma descoberta ou alguma coisa que vocês curtam aí para os nossos ouvintes. Começar então com um já conhecido de vocês, o grande Gustavo Zoc, das terras gélidas do Paraná, das Araucárias. Grande Zoc, que banda você recomenda para a gente hoje? Fala, pessoal. Boa noite a todo mundo, boa noite aos camaradas, ao pessoal que está aqui, vai dar um papo sobre mitologia nórdica. Eu tenho que confessar que eu nunca fui um grande... eu nunca me aprofundei tanto dentro da mitologia nórdica, na mitologia em si. Mas eu tenho, claro, muito interesse, justamente por ser também uma outra forma de paganismo. E para a minha recomendação dessa semana, não vai ser uma banda de metal, vai ser uma banda de um grupo de neofolk chamado Sonny Hagel. Ele traz essa coisa não só de mitologia nórdica, mas também de uma perspectiva mais, como eu posso dizer, não tão tradicional assim, mas também não moderna, por assim dizer. Ok, maravilha. Eu notei a presença do nosso já conhecido camarada Ave Silvestre, né? Tá participando com você hoje aí de novo, né? Não? Ah, sim, Tenho que procurar um lugar melhor para ele ficar. Ele fica se intrometendo aí. Isso aí, depois eu peço para ele fazer uma recomendação de play para nós também. É isso aí, maravilha. E também para compor aí a nossa expedição de hoje, temos o camarada aqui, João Vicente, carioca, que atualmente está desbravando os montes de Minas Gerais. É um estudante de mitologia nórdica, também um praticante aí, um reconstrucionista assim, de paganismo nórdico também. Estudante de história, seja bem-vindo ao nosso humilde do caralho, nosso prepotente podcast e recomende uma banda aí pra gente. Então, primeiramente, boa noite, camaradas. Eu tava com 2 bandas em mente para recomendar. Uma delas é um power metal com temática viking, que ela se chama Tyr, das Ilhas de Faroé. E, na verdade, até existe outra pronúncia. Lá nessas ilhas eles chamam de Tuir. Tem uma pronúncia diferente. Eu apreciei essa banda porque eles pegam poemas e músicas, baladas nórdicas, coisas culturais da ilha mesmo, porque a ilha ainda mantém uma tradição muito viva, e aplicam um power metal nela. Nesse último álbum deles, que foi, acho que... Poxa, agora eu não me lembro, mas eles têm uma música específica no álbum que se chama Gates of Hell, que eles aplicaram um pouco de melodic death metal também no começo, e é uma banda muito boa. E uma outra banda que eu descobri ela recentemente, apesar de que o pessoal já estava falando muito dela, mas ainda não tinha me dado o prazer de pesquisar, foi, se eu não me engano, Heilung. Eu sigo um dos membros da banda no Instagram e eu acompanhava os trabalhos dele com arqueologia, estudos de runas e tudo mais. Eu vi ele postando fotos e tal, mas eu nunca parei para me ligar do que era. Eu acompanhava mais os trabalhos dele ligados a museu, runas e etc. E quando eu parei para acompanhar, eu gostei muito da banda. Ela não é exatamente uma banda de metal, na verdade ela é uma banda de folk, assim, meio ambiente. Eles tentam recriar sons ritualísticos do nórdico antigo, tá entendendo? Coisas mais tradicionais também. E, bom, basicamente é isso. Eu gostei muito, apreciei esses 2 trabalhos. Eu acho que são duas faces diferentes da temática nórdica, tá entendendo? Enquanto o Heilung apresenta uma face aí mais próxima da Idade do Bronze, um simbolismo aí mais xamânico, o Tyr, eles apresentam uma face mais heróica da coisa, tá entendendo? Eles às vezes trazem poemas clássicos, eles falam de Siegfried, de Ragnar e tudo mais.
Bom, basicamente é isso. Eu recomendo muito essas duas bandas, assim, com uma temática mais tradicional mesmo norte, que ainda assim tem os pés no metal. Isso aí, maravilha. O Tyr, eu já escutei essa banda, tem um álbum deles que eu gosto. Putz, eu não lembro o nome, não sei se é By the Sun, Northern Star. Acho que é esse o nome, né? By the Light of the Northern Star. Esse mesmo, esse mesmo. Tem uma música deles que eu gosto muito, aquela By the Sword in My Hand, eu acho a letra dela bem legal. Mas parece que essa banda também se envolveu aí nas polêmicas, é porque não tem jeito, né? Essas bandas que tocam em mitologia nórdica, muita gente acaba acusando essas bandas de usar símbolo nazista, tal, coisa do tipo. Aí parece que eles se envolveram uma polêmica dessa aí, coisa do tipo, aí lançaram aí uma declaração aí sobre isso também. Mas eu não sei, né? Eu não conheço muito também dessa banda, então eu não vou falar muita coisa aqui para não falar bosta, né? Mas beleza. E também para fechar aí o nosso barco viking de hoje, temos aqui o grande Thiago Gomes, também um praticante de um paganismo nórdico, Turzatru, inclusive ele vai falar um pouquinho a respeito disso hoje. Também carioca e um grande desbravador aí de mares desse assunto aí mitológico, aí de paganismo, e também um deflorador de virgens. Seja bem-vindo à nossa roda de conversa de hoje. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos os ouvintes. Bom, sobre bandas, né, eu tenho ficado bem por fora, assim, e tal, tenho posto minha atenção em outras coisas, só que eu lembrei aqui agora, enquanto ouvi vocês, de três bandas não, né, duas bandas e um cara em específico. Esse cara, Siben, não sei direito qual é a origem dele, não parei para pesquisar muito bem. Tem uma pegada mais folk mesmo, não é baseado, não é diretamente ligado à tradição nórdica, mas ele tem algumas músicas em específico sobre Loki, enfim. Acabei conhecendo bem aleatoriamente. Heilung, como já foi falado, e Wardruna. Wardruna é uma banda que eu gosto bastante, no caso, principalmente pelo Einar Seivik, porque ele consegue, ele fez ele pega algumas partes das sagas, dos Eddas em si e transforma em música alguns poemas, e isso tudo em nórdico antigo, sabe, ou islandês antigo, não perfeitamente agora, e gosto bastante justamente por isso, sabe, até porque também eu, pessoalmente, quando eu estou estudando, eu gosto muito de ouvir música porque eu acredito que ela inspire bastante. E o Wardruna, em específico, é o que eu mais ouço, assim. É bem simples mesmo, são esses três aí. Pô, o Wardruna é legal, eu escutava o Wardruna, se eu não me engano, o Gal, que participou do Gorgoroth, já participou desse projeto também. Apesar do Gal ser uma figura um pouquinho cômica, às vezes, né? Ou cômico, né? Porque, porra, o cara... Vocês estão ligados, né? Mas o Wardruna é um projeto legal, eu gosto. Mas faz um bom tempo que eu não escuto. Se eu não me engano, essa banda fez algum trabalho para a trilha sonora daquela série Vikings. É verdade isso? Você sabe, Thiago? Sim, ele fez parte da trilha sonora justamente no projeto, na verdade foi o Einar Seivik no projeto solo dele, se eu não me engano tem um álbum chamado Skald, alguma coisa assim desse tipo, e nisso basicamente são músicas dele, ou que ele ajudou a compor totalmente cantada a capela ou cantada da forma como os escaldos antigos, né, eles cantavam. Então, enfim, é isso daí. Eu acho que foi a contribuição dele, algumas faixas desse álbum e esse álbum solo dele mesmo. Ah, legal. É isso aí. E eu vou fazer então a minha recomendação da semana. A minha recomendação é o seguinte, seguindo a temática do episódio, né, temática nórdica, mitológica, eu queria recomendar para vocês um projeto que não é de metal, é um projeto de música folk, medievalista, mas assim, tem umas influências assim mais de música moderna, mas que é muito bom, que é o Corvus Corax. Se eu não me engano, eles são da Alemanha. É uma banda que faz eles fazem um tipo de música medieval, assim, mas com algumas influências modernas, e tem um álbum deles que se chama Sverker, que eu acho que saiu pela Nuclear Blast até, ou seja, né, um projeto já famosinho até, mainstream, dá para dizer. Se saiu pela Nuclear Blast, no mínimo famosinho. Então é o Corvus Corax Sverker, é um projeto excelente. Eles têm algumas temáticas nórdicas, mas também pega muita coisa celta. Eles têm muitas músicas com aquelas gaitas celtas,
tem letras assim em idioma celta também, que são muito boas. Eu viciei nesse play, eu tô ouvindo ele direto ultimamente, um play excelente. Agora os trabalhos mais antigos deles eu ouvi, mas não sei, não me desceu muito bem não, parecia uma música feita assim, sei lá, simples até demais, não curti muito não, mas esse álbum Sverker é muito bom, recomendo a todos ouvir. Quem gosta aí dessa temática mais pagã, nórdica, celta, por exemplo, o pessoal que curte Lord Wind, aquele projeto do Rob Darken lá do Graveland, que também é uma ótima recomendação, né? O Lord Wind, se vocês puderem escutar, escutem, é um ótimo projeto, é mais ou menos nessa linha aí, talvez vocês gostem. É isso aí, maravilha. Mas vamos lá, vamos para o tema de hoje. Antes de eu passar para a temática da mitologia nórdica em si, do paganismo, eu queria saber aí dos camaradas se eles curtem o Viking Metal, porque o Viking Metal eu acredito que tenha sido um grande responsável por trazer à tona esse grande interesse que tem atualmente por mitologia nórdica, por paganismo nórdico, neopaganismo, reconstrucionismo, esse tipo de coisa. Claro que assim, já tem assim, autores que abordam a mitologia nórdica, bandas que abordam a mitologia nórdica já de longa data, né? A gente vê, por exemplo, aquelas bandas de heavy metal mais clássico, tipo Saxon, Manowar, que falam de mitologia nórdica, mas o Viking Metal eu acho que colocou um pouco mais em evidência a figura de Odin dentro do metal extremo. Então gostaria de saber aí dos camaradas como vocês conheceram o Viking Metal, qual foi o primeiro play assim que vocês gostaram, a primeira banda, quais são as bandas que vocês mais gostam, ou se vocês não gostam mesmo do gênero, não acham esse gênero muito bom, ou que não faça muito sentido falar em Viking Metal. Zoc, gostaria de falar um pouquinho a respeito? Opa, claro. Eu vou ser sincero, eu nunca me aprofundei no Viking Metal, também nunca foi uma temática assim que me chamou muita atenção. Então, basicamente, o que eu escuto de Viking Metal é a fase Viking do Bathory. Inclusive comentamos muito sobre o Bathory no episódio anterior, né? O Satã versus Odin, né? O Bathory versus Bathory, o Bathory, o satânico contra o Bathory Viking, né? Inclusive, João, você curte Bathory? Curte mais o que? O lado satânico deles ou o lado Viking? Então, eu não sou um conhecedor tão profundo de Bathory, mas eu prefiro o lado Viking. Inclusive, tem uma música que eu gosto muito deles, que eu ainda não pesquisei isso a fundo, mas eu já vi gente associando mais ao Senhor dos Anéis, a uma temática de Senhor dos Anéis. Porém, eu acredito que ela esteja mais próxima ali do Anel dos Nibelungos, a obra de Richard Wagner, que é Ring of Gold. Foi até um amigo meu que provavelmente vai assistir esse podcast depois que me recomendou. E eu aprecio demais essa música, até porque eu aprecio demais essa história, a interpretação que Wagner deu, e eu associo uma coisa a outra, tá entendendo? Eu acho que, inclusive, se possível, eu vou até recomendar depois uns quadrinhos que unem a obra de Wagner e colocam assim numa forma assim, mais moderna, parece até um pouco, eu acho que era Astro Boy, tipo, é um estilo mangá assim, tipo Astro Boy, sabe? E, bom, basicamente é isso. Mas, igual você estava falando de Viking Metal, eu curto muito Manowar, apesar de eu não achar que Manowar é Viking Metal em si, eu acho que eles pegam uma estética aí que é um pouco viking, é um pouco grega, é uma coisa assim que vai longe. Para mim, eu acho que poderia colocar eles, além de como eles já se auto-intitulam, que é o True Metal, pode colocar eles como um Cimmerian Metal, porque eles lembram bastante aquela estética ali que começou com Conan, tá entendendo? Que foi uma parada assim que foi moda na literatura há algumas décadas. Realmente, o Manowar tem muitas influências mesmo, mas, pô, aquele álbum deles, Gods of War, né? Aquele álbum ali, ele é muito viking, ele tem toda uma temática conceitual viking. Eu não sei se vocês já viram aquele videoclipe ao vivo deles, com a faixa, eu acho que é a Gods of War mesmo, que tem... Eles colocam tipo um barco viking no palco, os guerreiros batendo os escudos, eles fazem toda uma encenação. Porra, aquele videoclipe é fantástico, eu gosto muito dele. A primeira vez que eu vi esse videoclipe eu era criança, estava passando na TV, uma coisa assim, até impressionante passar na TV esse videoclipe, e eu fiquei impressionado assim com a ambientação, tal. Eu acho isso aí uma das obras mais épicas do metal, inclusive esse videoclipe, muito bom mesmo. Eles têm uma temática bem viking, assim, eu acho que é até debatível, assim, né, se eles são Viking Metal. Claro, questão de sonoridade, eles são bem um heavy metal clássico, né, mas em questão de temática, eu acho que daria até para jogar o Manowar, talvez uma onda de Viking Metal, né? Não o Viking Metal como a gente conhece hoje, assim, que veio ali junto com o metal extremo, mas talvez por temática, né? E você, Thiago, você curte um Viking Metal? Quais bandas que você mais gosta?
E eu já te vi com a camisa do Bathory antes, né? Você curte mais o Bathory Satânico ou o Bathory Viking? Então, né? Eu gosto muito de Bathory, é uma das minhas bandas favoritas, se não a minha banda favorita. Eu gosto de. É foda, né? Eu gosto de todo o projeto do Bathory, desde o Bathory Satânico até o Bathory Viking. Só que eu prefiro mesmo o Viking, o álbum Hammer Heart, enfim. Eu conheci o que a gente pode chamar, né, de Viking Metal ou Folk Metal com uma temática Viking. Eu tinha o que? Eu acho que uns 12 ou 13 anos. A primeira banda que eu ouvi na época foi Turisas. É uma banda. Enfim, eles não têm tanta temática assim, não falam tanto sobre a mitologia, mas eles falam muito sobre a questão, sei lá, o guerreiro nórdico em si, né? Enfim, foi o meu primeiro contato com aquilo dali, e depois vieram algumas outras bandas, como Ensiferum, é, cara, agora me fugiu alguns outros nomes aqui, enfim, tem muita banda aí nesse gênero, é complicado. Eu acredito na realidade o que existe é folk metal com temática viking, com exceção do Amon Amarth. O Amon Amarth ele teve, né? Ele foi aquele hypezão, aquele boom que tipo veio trazendo vários álbuns com esse tipo de temática. Guardian of Asgard é uma música, porra, caraca, elevou, sabe, o nível. Foi justamente daí que começou a surgir a galera os Tupini Vikings, né? Galera aqui do Brasil que curtia muito. Sobre Bathory em si, de novo, eu prefiro mesmo a fase final dela, o Viking Metal em si deles, né? Pô, Ensiferum é bom, eu gosto. Quer dizer, não escuto mais hoje tanto como eu escutava quando eu era mais jovem, né, adolescente. Quando eu era mais adolescente, assim, eu gostava muito de Ensiferum. Inclusive eu acho que o nome dele é Jari Mäenpää, aquele finlandês lá, pô, esse cara é um músico excelente. Todos os projetos que ele participa são bons. Tinha uma banda de black metal dele antes do Ensiferum, o Artemisia, que é muito boa. Quando ele tava na banda, a banda era muito boa, tinha riffs de guitarra ótimo. Depois que ele saiu, eles ficaram um estilo meio experimental, esquisito. Ele tem aquele outro projeto dele, que é o Winter Sun também, que é um meio power metal e tal, que também é muito bom. Mas assim, mesmo depois do Jari ter saído da banda, o Ensiferum ainda continuou uma banda de qualidade por algum tempo, mas eu não sei, eu não acompanhei os álbuns mais recentes deles, eu não ouvi ainda. Acho que o último que eu vi foi aquele Victory Songs mesmo, que é um álbum bom, mas é uma banda muito boa mesmo. Agora o Amon Amarth é uma banda que nunca desceu pra mim. Pô, sei lá, não curto. Eu acho essa banda aí muito superestimada. Ainda mais pensando em todo o modismo que criou em volta dessa banda. Assim, claro, né? Legal porque trouxe muita gente assim pro meio dessa temática pagã, tudo mais. Mas, sei lá, é uma banda que eu não curto muito, não. Você curte, Zoc? Amon Amarth? Cara, não sou chegado também, não. Nunca foi um tipo de música assim que me desceu, na real. Então, eu não sei, eu nunca curti muito, não. Mas beleza, vamos. Mas assim, a gente gosta de Viking Metal, né? O Thiago comentou sobre a questão. Ele comentou que seria um folk metal com a temática viking, e aí já é um ponto de vista interessante, porque essas bandas realmente elas incorporam no som delas uma coisa que é até genial, que é uma maneira mais folk, de folk no sentido de música tradicional, europeia, de se fazer alguns riffs de guitarra, né? Eles colocam algumas escalas meio folk e tal, que ficam parecendo aquelas músicas mais tradicionais, né? Música folclórica. Às vezes eles colocam até demais, colocam umas flautinhas, outros instrumentos que na minha opinião, poluem muito. Eu acho que metal tem que ser mais guitarra do que outros instrumentos. Mas uma coisa que você falou que me lembrou foi do Absurd, que eles têm essa coisa de fazer com a guitarra os riffs e tudo mais numa pegada bem que dá para reconhecer que é bastante germânica. Tem aquele EP deles, o Grimmiges Volksmusik, eu acho, que eles pegaram algumas músicas que são de fato músicas folclóricas alemãs. Eles pegaram uma música que é aquela Ein Jäger aus Kurflaus, alguma coisa assim, que é até uma marcha militar alemã. Aí eles fizeram diferente, Ein Jäger aus Valhalla, e fizeram uma versão de guitarra, ficou uma música super feliz, muito boa, é uma música fantástica, só que ela é muito feliz, assim, tipo, porque a música original é uma música que o pessoal canta quando tá bebendo, quando tá tomando cerveja, e eles fizeram a versão metal.
tem uma melodia bastante dançante. Sim, ela tem um som muito feliz, assim. É até estranho você ouvir um black metal feliz. Mas tem outras músicas desse álbum que são músicas tradicionais mesmo, alemãs, músicas folclóricas, que eles fizeram a versão metal e ficou muito bom. Nesse sentido aí, eles parecem um pouco com aquele projeto do Fenris, o Storm, que eles pegaram músicas tradicionais norueguesas e fizeram a versão metal. Ficou muito bom também. Eu acho que quando é assim, né, fazer uma versão metal, mas colocar guitarra, o riff pesado, fica bom, mas agora quando coloca muita flauta, muito instrumento, já começa a ficar um pouco poluído, eu já não curto muito. Mas, assim, gostaria de saber dos camaradas aí, dos convidados, o que tem de tão fascinante, então, na temática da mitologia nórdica, né, e nessa temática viking. Será que o Viking Metal ele se define só pela temática ou existe algum traço sonoro mesmo que faz a gente definir, pô, essa banda é Viking Metal? Tipo, a gente nem ouviu a letra, mas a gente sabe que a banda é Viking Metal. Tiago, gostaria de comentar a respeito? Claro. Então, eu acredito que o Viking Metal, a característica realmente, né, do que a gente pode chamar de Viking Metal, seja realmente as letras, porque eu nunca consegui fazer sabe, precisar algo em específico, uma característica em específico das músicas que fosse algo clássico daquele gênero, sabe? É como eu disse, eu acredito que exista folk metal com temática viking. Porque eu acho que realmente o que faz ser é a letra, entendeu? Talvez, muito talvez, né? Seja a questão de trazer um ar mais épico para a música, sabe? Como se fosse uma música épica mesmo, de batalha, algo do tipo assim. Enfim, é muito abstrato falar sobre isso, mas eu acho que seria talvez isso. Então, era até uma coisa que eu ia comentar ali. O que é Viking Metal é realmente uma parada abstrata. Não tem como você falar que ele é um Melodic Death, que ele é um Black and Edge Death Metal. Não tem como você explicar exatamente o que ele é. Ele é uma temática em si. Agora, eu acho que a temática Viking, ela conquista alguma coisa na gente, ou alguma coisa que a gente está precisando que eu não sei explicar exatamente. Você deve ver esses caras assim, ainda mais você que tem mais envolvimento com alguns movimentos assim, de dissidência, essas coisas assim, essas pessoas que têm necessidade de sair da vida cotidiana, essa coisa da companhia dos homens e tudo mais. Quando você pega uma temática épica, tipo a de Viking Metal, ela fala exatamente do que os caras precisam. Não só de Viking Metal, mas, por exemplo, do Menor, que é True Metal. A temática deles, as letras e tal, pode ser uma coisa ali totalmente sem sentido, sem nexo, mas quando você lê, você sabe do que ele está falando, tá entendendo? Tem certas letras ali, você sabe exatamente o que ele está falando, de qual tipo de situação que ele está falando. Por exemplo, Die for Metal, que começa com ele falando que ele largou o emprego dele aquela manhã e ele precisa de metal na vida dele como uma águia precisa voar, tá entendendo? E essa coisa dos homens terem a companhia deles mesmos, deles saírem pra batalha, deles largarem a vida cotidiana, tá entendendo? Então, quando você pega um metal normal, uma coisa assim mais ligada à vida de hoje, eles vão falar ou sobre o sistema ou coisas assim mais destrutivas, tá entendendo? Parece que é uma lembrança constante da merda que a modernidade é. Aí quando você pega o Viking Metal, ele transporta a mente da pessoa para uma época onde ela era livre, tá entendendo? Onde ela poderia ser livre, poderia viver uma vida arriscada e tudo mais. Então eu acho que é isso daí que atrai tanto no Viking Metal, tá entendendo? E agora, como que eu posso definir? Eu também não sei dizer se seria por ser épico, porque alguns Viking Metals também tem uma temática assim, mais melancólica. O Amon Amarth não consegue transportar tanto isso, porque eles são uma banda assim mais animada, eles são uma banda mais pop. Eu particularmente gosto, tá entendendo? Eu acho que eles não se aprofundam muito nas letras, mas eu gosto em si do Amon Amarth. Foi a primeira banda, inclusive, que eu conheci. E, bom, basicamente é isso. Eles não conseguem transportar tanto essa parada melancólica, mas outras bandas transportam. O Ti, por exemplo, o Ensinferum, algumas músicas, porque o Ensinferum tá numa fase assim, mais feliz também. Esse último álbum deles é bem festiva, parece até um pouquinho aqueles folk celtas que foram muito populares há uns tempos, tal, Eluveitar, esses folks assim. E, bom, basicamente o Viking Metal, ele é isso pra mim, tá entendendo? Ele fica ali entre o épico e o melancólico, mas ele transporta a pessoa para uma época mais antiga. Esses metals folclóricos, assim, esses metals tipo, culturais, por assim dizer, eles têm esse poder. Você começa a escutar e eles transportam para uma época mais antiga e você se sente satisfeito por estar ali, tá entendendo? Sei lá, você se imagina cravando machado na cabeça de alguém ou navegando, sentindo a liberdade do mar e tal. E isso te transporta para fora de um universo onde você tem que trabalhar todos os dias, você tem que respeitar regras de trânsito e tudo mais. Entende?
Realmente, as letras do Manowar, elas me chamam a atenção justamente por causa disso. Elas são bregas, tal, mas são muito boas, porque elas têm esse caráter assim, é super épico, assim, de você sair um pouco do dia a dia. Claro, existe toda uma pose ali, um papel que eles incorporam, mas eu acho que uma coisa meio, talvez RPG até, de você incorporar um papel. Mas eu gosto do Manowar, nesse sentido, assim, eu gosto muito do Manowar. E você, Zoc, o que tem de tão fascinante na temática viking, na sua opinião? Cara, eu queria aproveitar para puxar o gancho ali do que o camarada falou sobre essa questão, né, da música transportar a pessoa para uma outra realidade. Isso, essas temáticas épicas, elas conseguem isso tipo com uma maestria. Eu, por exemplo, eu tenho uma eu não sei se é uma sensibilidade para isso, mas eu consigo me colocar, né, no que a música tá trazendo. Então, para mim, sempre é nesse sentido. Um exemplo seria os dois álbuns Nordland do Bathory, que cumprem basicamente esse papel. Tipo, você coloca ali a música, em pouco tempo você já é absorvido pela atmosfera. Então, eu acredito que seja basicamente isso. E também entre, é, entre as pessoas, né, principalmente os homens, que criam esse tipo de laço, né, que a gente poderia chamar de Männerband, que é essa coisa mesmo mais masculina. De camaradagem, talvez, né? Isso, traz um pouco esse sentido mesmo que é próprio da essência viking, por assim dizer, da essência bárbara, eu diria, no geral. Eu concordo, porque tem, só para fazer um exercício assim comparativo, dentro por exemplo, no thrash metal você tem uma temática, aquela bem masculina, tal, de força, de guerra, mas ela parece uma coisa muito individualizada, um tipo de herói individual, assim, idealizado, mas no Viking mais Metal... um transgressor. Sim, o transgressor, rebelde, subversivo, uma coisa do tipo. Já no Viking Metal existe sempre essa invocação de camaradagem, de Mannerbund mesmo, daquelas ordens guerreiras, cavaleirescas que tinham ali entre os nórdicos antigos mesmo. Aqui, né, eu comentei daquele videoclipe do Manowar, né, que tinha os vikings batendo escudo em cima do navio, no palco, e, pô, isso aí, e assim, atrás tinha um telão, né, com um vídeo mostrando uma cena de guerra, soldados assim atacando uma vila. Então, porra, tem toda uma questão ali de camaradagem, de Mannerbund mesmo, de ética guerreira, que eu acho que faz um pouco de falta. Essa temática faz um pouco de falta assim nas artes em geral, eu vejo, né? Parece que lançaram um filme de guerra recentemente, eu acho que é o 1917, e elogiaram muito esse filme por causa de uma temática dessa de camaradagem, de guerra, e talvez isso é uma coisa que esteja fazendo falta mesmo, dentro da cultura, assim, em geral, de referências. Talvez por isso seja fascinante. E aí, ainda aproveitando essa questão de ser transportado para outros mundos quando a gente escuta a temática viking e nórdica, eu gostaria de saber o seguinte dos camaradas, porque tem muitas pessoas que conheceram a mitologia nórdica através do metal, inclusive, e se interessaram por formas de religião alternativas, né? Porque a gente comentou no episódio anterior sobre se talvez a temática viking não fosse uma evolução natural daquela temática satânica da primeira onda de black metal, que era uma temática muito de blasfemar, de negar o cristianismo. E o metal, em geral, ele sempre teve esse caráter anticristão dele. Então, o pessoal sendo transportado por essa temática viking para outros mundos, eles acabam também procurando formas de religião, de espiritualidade de outros mundos também. E eu gostaria de saber o seguinte dos camaradas: vocês se interessaram pela religião nórdica antiga, por uma prática espiritual alternativa, a partir, assim, conhecendo o Viking Metal, ou esse interesse de vocês veio de outro lugar? Então, quando eu vi Viking Metal pela primeira vez, né, lá com os meus 13 anos, eu tive a curiosidade, assim, foi o pontapé inicial para eu ter a curiosidade sobre aquele tipo de tema que estava sendo dito, sabe, que estava sendo abordado, aquela mitologia, aquela tradição ali, porque, porra, você é um jovem, né, um pré-adolescente, ou um adolescente de 13 anos, e você tá vendo umas paradas lá, tipo, o cara falando sobre Odin, Thor, e trazendo um sentimento de honra, de batalha e tudo mais. E aí
eu fiquei curioso, sabe? Me tocou aquilo em alguma coisa do meu coração. Aí eu comecei a pesquisar sobre. E aí eu comecei a fazer parte de alguns grupos, principalmente de pessoas que já faziam parte de algo relacionado à religião daquilo. Foi o meu primeiro contato, por exemplo, com o Asatru Vanatru. Eu, durante um tempo, quando eu já tinha uns 15 anos, na realidade, eu me inseri cada vez mais. Eu cheguei a fazer parte de um Kindred, que seriam como sociedade, né? Um Menerband de pessoas do Asatru e tudo mais, que tinha aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, ajudei a trazer para cá, né? Porque não era daqui. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha uma reunião. Eu não lembro muito bem se era anual, se era semestral, algo do tipo, de vários kindreds ou pessoas, né, que curtiam a temática, curtiam o som, ou curtiam a tradição, mesmo a religião. A gente se reunia num espaço aberto e trocava ideia e tudo mais. Foi aí que eu comecei a me inserir na parte da religiosidade. A parte musical ficou até meio que em segundo plano depois disso, porque aí eu comecei a entrar mais no black metal satânico mesmo, tipo, meio que fiz um caminho inverso, sabe? Eu comecei do mais novo e aí depois que eu fui pro mais antigo, né, pra essa versão mais antiga. E, enfim, é mais ou menos por aí. Começou ali, só que depois começou com o Vic Metal, só que depois eu meio que deixei ele em segundo plano e comecei a me aprofundar na tradição mesmo, sabe? Como religiosidade. Eu era cristão, não posso nem dizer que eu era cristão, né? Porque minha mãe era da Umbanda, então eu tava sempre acostumado com essas paradas de macumba, essas coisas. Eu, porra, macumba nórdica, tá ligado? Porra, legal, curti a Vera. E aí, enfim, aí eu fui me aprofundando e eu vi, porra, é isso, bicho. Exatamente, era o pontapé inicial que eu precisava para descobrir o que fazia parte de mim, em algum nível. Porra, macumba nórdica é excelente. Não tem como. Às vezes eu sigo algumas páginas de grupos reconstrucionistas nórdicos, né, na Europa, e eles postam às vezes umas fotos assim das oferendas, né, dos ritos deles, e porra, não tem como a gente olhar aqui e falar, pô, parece um despacho assim mesmo, a macumba. Né, o pessoal fala que, pô, a macumba ela é universal dentro do paganismo, de certa forma. Mas, pô, muito, muito interessante mesmo o seu caminho. E você, João, você se interessou pela religião nórdica, o paganismo nórdico, a partir do metal, ou você já fez um caminho um pouco diferente de... Então, eu comecei me interessando por ocultismo. Eu me interesso desde criança por ocultismo no geral. Eu conheci a religião nórdica antes de eu conhecer o Viking Metal, tá ligado? Eu sempre fui um grande leitor, então eu sempre li sobre todos os tipos de mitologia e tal. E chegou uma época onde eu estava mais interessado, em si, por mitologia nórdica. E aonde eu morava, lá no Rio, eu morava em Cabo Frio, foi moda na época, tá entendendo? Então muitas pessoas se interessaram, lá tiveram bandas de Viking Metal, teve um grande cenário assim que contribuiu para isso, teve até um Kindred lá, foi o Kindred acho, de Arraial do Cabo, foi o Asas de Pedra, que eu tenho um amigo que é desse Kindred, e meu caminho pelo nórdico foi mais ou menos por aí. E no ocultismo gnóstico, assim, né, passando por interpretações gnósticas da religião nórdica, eu fui entrando no reconstrucionismo, tá entendendo? Não é uma coisa assim tão. Como é que eu vou te explicar? Eu não sou um praticante há tanto tempo. Eu sempre fui próximo do norte, porém por um lado assim mais ocultista. Agora eu estou procurando mais, por uma necessidade minha de ter uma identidade, tipo, de reconstruir uma identidade e tudo mais. Eu tenho procurado mais essa questão de reconstrucionismo visigótico, gótico no geral, né? Tem várias páginas, vários grupos tratando sobre isso, inclusive aqui no Brasil e tal, gente da dissidência, eu acho que participa disso. E eu acho que no básico é isso, tá entendendo? É, São fases da vida. Numa fase você está mais interessado em ocultismo e depois você chega numa religião nórdica que você acha que encontrou as respostas e de repente você percebe que você tem que achar alguma coisa que seja da tua identidade real, tá entendendo? Que seja uma coisa que seja do seu sangue. E no meu caso é isso. Eu estou procurando mais sobre o reconstrucionismo visigótico, eu me identifico de, entendendo? O Gonçalves em si é um nome vindo dos visigodos, dos visigodos de lá da Espanha. Então, bom, no básico é isso. Mas eu me interesso por outras formas de paganismo, apesar de eu colocar essa como primeira. Só que eu tenho as minhas interpretações, tá entendendo? A gente até pode tratar sobre isso daí posteriormente, porque eu interpreto que a gente não deve misturar as religiões em si, não deve fazer sincretismo. Só que o que acontece? A gente não.
eu acho que nenhum de nós aqui é descendente de escandinavo direto, né? Alguns aqui podem ter um descendente na família, assim, alguma coisa distante, mas ninguém é descendente direto. E sendo assim, a gente tem que procurar comparações que a gente possa fazer dentro da nossa linha de raciocínio, dentro de uma religião assim mais próxima da nossa. E eu, por exemplo, eu tenho um Deus Maia tatuado nas costas, eu tenho Camazotz tatuado nas costas. Eu sempre tive afinidade com morcegos, até tive morcego de estimação já. Eu estudo mitologia indígena. Então, assim, eu procuro interpretar algumas coisas da religião nórdica, por exemplo, a questão de Lendveitir, de espíritos da terra, com algo que seja palpável para mim, com algo que a gente aprende desde criança. Porque com certeza vocês também escutaram lendas indígenas na escola, tá entendendo? Vocês conseguem comparar certas coisas. Então, eu faço um reconstrucionismo psicótico, porém, é uma coisa palpável para o meu dia a dia, tá entendendo? Tanto que eu vivo na natureza e tudo mais, e eu tento contextualizar isso na minha vida, esse reconstrucionismo na minha vida. Eu queria fazer uma pergunta para os camaradas. Vocês tinham falado, um de vocês tinha falado antes sobre que seguia a Turzatru, né? Como é que é isso? Tem algo envolvendo uma perspectiva agnóstica? Como é que é? Uma certa coisa mais ligada à via da mão esquerda? Certo, tinha sido eu. Então, o Turzatro em si, ele é uma via de mão esquerda e é uma corrente totalmente gnóstica. O que acontece? O Turzatro, ele não é chamado de tradição, pois não é tradicional, é algo moderno, né? Não tem como se chamar realmente tradicional, porque ele não é reconstrucionista, ele tem muita influência. Primeiro que o Turzatro, ele começa, né, vindo da tradição da corrente 218 do ocultismo. É uma corrente totalmente ocultista e gnóstica. A 218, ela, inclusive, foi o que influenciou Dissection, a banda, né, daquele álbum Reencaus. O Nordbait, inclusive, era dessa corrente em si. Temple of Blacklight, MLO, né, Misanthropic Luciferian Order, enfim. O Turzatro, ele é associado com isso. Eu não sei, não posso confirmar, não posso afirmar se o criador, o difusor dele, né, quem institucionalizou isso como uma filosofia, como uma corrente, uma religião, era da 218 ou era dessas ordens em específico, só que com toda certeza ele bebeu muito dessa fonte, assim como de outras fontes de outras ordens ocultistas. Então, basicamente, o que acontece? O Turzatro em si, ele tem como concepção, né, o básico da gnose, que é a realidade é uma prisão. E ele pega a perspectiva nórdica, ele pega a tradição do norte e põe sobre isso. Como ver a gnose através dos olhos nórdicos, sabe? E basicamente é isso. É uma corrente de mão esquerda, muito, muito forte, inclusive, bem extrema. Existem coisas que se equiparam nisso, mas é bem único. Existem outras pessoas que, por si só, tomaram outras concepções em relação ao Turzatro e criaram suas próprias dissidências. Eu acho isso totalmente válido, porque eu acredito que a verdade ela não possa ser compilada numa tradição específica, porque, assim, eu cheguei ao Turzatro justamente através de estudos comparados, de tradições, de povos, enfim, de sincretismos. Então, eu acredito que o Turzatro é uma via que se assemelha à minha concepção pessoal, mas eu mesmo em si nem sou totalmente concordante com absolutamente tudo que está sendo dito ali. Eu tenho minhas visões que diferem disso, sabe? O Turzatro, por exemplo, creem que o Odin, dentro do Turzatro, né, Odin é um demiurgo. Eu acho isso um erro, sabe? Um erro da própria observação das pessoas sobre o que é um demiurgo. Enfim, basicamente é isso. Pô, interessante. Eu também, o que eu entendo, basicamente, de paganismo nórdico, basicamente tudo de referências de estudos comparados, de tradições comparadas. Então, eu concordo com o que o Thiago falou sobre o Turzatro e vou até fazer um adendo. Eu acho que o fundador ele tem pelo menos alguma associação também com o caminho septenário. Vocês devem conhecer da Ordem dos Nove Anos, porque algumas palavras que ele usa e esse conceito do Turzatro de não ser só um caminho ocultista, mas sim
ele oferecer como se fosse uma forma de religião alternativa, ele é bem parecido com o Caminho Septenário. Alguns símbolos, os Galdras parecem um pouco, tá entendendo? E basicamente é isso. Eu vi ele chamando de Nexion, acho que foi um livro dele sobre Gugwag, ele chamou o livro de Nexion, foi algo assim. Eu não sei se a Misanthropic Luciferian Order usa essa nomenclatura também, mas é uma nomenclatura comum na Ordem dos Nove Ângulos. E essas ordens que o Tiago citou, elas são de um cunho alquímico, assim, mais ligadas assim, ao ocultismo e esoterismo. Enquanto existem divisões, existem visões assim, da Ordem dos Nove Ângulos que são mais religiosas. E no caso do Turzatro, ele tem uma visão assim meio devocional. Você pode ver que certas pessoas assim, certos artistas que são adeptos, eles têm uma visão devocional do Turzatro. Ele não tem só a ver com o caminho esotérico, o caminho gnóstico e tudo mais, aquela coisa de libertação do universo demiúrgico. Existe uma questão devocional. Inclusive, tem uma artista que eu sigo ela no Instagram porque eu aprecio demais as artes dela, ela é desenhista e tudo mais. Ela parece ter um contato bem próximo, inclusive, com o fundador. E ela presta culto dela na mata, tá entendendo? Ela vive ela tem uma casa na floresta com a família dela e tudo mais, ela vive uma vida bem tradicional. E parece que há muitos anos ela vem prestando cultos a gigantes e a Loki, tá entendendo? Eu agora não me lembro o nome, mas é uma giganta que era esposa de Loki. Mas existe sim. É, lógico que o Turzatro é uma manifestação moderna, até eu acho que o Rokatru também. E não existe uma não existe uma prova conclusiva de que havia esse culto antigamente, entendeu? Existem coisas espaçadas assim nas quais você pode interpretar que pode ter acontecido um culto a gigantes ou um culto às outras entidades assim que seriam contrárias aos deuses ali, tá entendendo? E o próprio gnosticismo, ele tem ele não é só uma manifestação cristã, ele tem uma certa raiz pagã ali no meio dele, tá entendendo? Não só do Mediterrâneo, mas de outras regiões, tanto que teve ali o catarismo, tiveram manifestações ali na região germânica, e eu acho que o Turzatru, ele bebe um pouco disso. No mais, eu acho muito interessante o Turzatru, tá entendendo? Não é o meu sistema, eu procuro encontrar a gnose, encontrar o caminho esotérico através do reconstrucionismo visigótico, que eu acho que é uma coisa que eu posso encontrar no sangue, mas eu acho a premissa do Turzatru muito interessante, eu acho os símbolos que eles usam muito interessantes, tá entendendo? Porque sai daquela estética de runas e aquela coisa assim que é popular, que você já vê em videogame, vem em quadrinho, vem em tudo quanto é lugar. O que você encontra no Turzatru, realmente, quando você olha, parece que você está olhando para uma coisa antiga, uma coisa ali que acabou de ser desenterrada. Bom, é isso. Eu lembro que anos atrás eu encomendei lá da Suécia. Foi com um cara daquela banda Ormgård, que é uma dessas bandas desse círculo aí, Turzatru. Eu encomendei com ele é tipo um zine que ele fazia lá. Eu não sei se ele ainda faz esse zine, se ele edita, mas eu encomendei um que tem alguns textos interessantes, assim, sobre a questão de religião nórdica e tal, mas de um ponto de vista mais assim, gnóstico. E tinha um artigo muito bom, assim, que ele fala sobre que eles tentam reconstruir o significado original da suástica, mas dentro da mitologia nórdica. Ele até sugere um nome em proto-germânico para suástica, que ele chama de Fellow-Fotos, que tem uma razão para isso lá, mas aí já é um pouco extenso para eu explicar aqui. Mas existe umas publicações sobre isso, para quem se interessar. Só que agora eu não lembro de jeito nenhum o nome do site, mas é o cara do Ormgård, ou para quem for escrever isso na internet, escreve Ormgård, né? E aí vocês vão achar talvez alguma coisa a respeito. Se essa distro dele aí, essa zine dele ainda estiver ativa. Mas é bem interessante. Inclusive nesse site, uma coisa que me chamou a atenção na época, que tinha umas imagens assim, tipo, tinha um martelo de Thor com um risco assim na frente, tipo, como se fosse proibido o culto a Thor, é proibido o culto a Odin, sabe? E assim, para quem segue uma forma de paganismo nórdico mais, como posso dizer, digamos assim, canônica, baseada em fonte clássica, essas coisas, pode achar isso aí um pouco estranho, até ofensivo, né? Não sei. Mas é interessante ver também a visão do Tiago, né? Porque apesar dele seguir também essa corrente, ele discorda dessa visão do Odin e tal, que é interessante, mas aí é assunto demais para a gente tratar nesse episódio. Aí, talvez a gente vai ter que desenvolver isso aí em uma outra ocasião. Mas ainda, aproveitando essa questão de espiritualidade, práticas religiosas, o Tiago tinha citado algumas questões de kindreds. Existem muitos kindreds aqui no Brasil, para quem não sabe, o kindred, né, como o Tiago já tinha explicado ali,
É um tipo de associação de pessoas ali que fazem algum culto junto, de caráter nórdico. E eu me lembro que aqui em São Paulo tinha um, que eu comecei a seguir a página deles, tinha uns eventos, e eu fiquei pensando em ir lá num desses eventos deles para conhecer, que eles iam fazer uma celebração, um rito ali público, né, aberto. Eu tenho meus interesses em paganismo também, mas me interesso mais por paganismo romano, coisa do tipo, mas eu fui lá, eu queria lá conhecer. Mas eu acabei desanimando depois, porque depois eu vi os caras fazendo um evento no Facebook falando sobre paganismo nórdico e LGBT, inclusão de pessoas trans. Porra, aí não dá, né? Eu não vou participar disso aí. E como vocês veem essa questão aí? Tem muita gente hoje que se afirma pagão, nórdico, né? O pagão, e incorpora um monte de coisa modernosa, junto com o paganismo nórdico. Tal. É até duvidoso se eles acreditam mesmo na existência dos deuses nórdicos como uma entidade real. Eu gostaria de saber dos camaradas isso aí. Como vocês veem os deuses nórdicos, então? Vocês acreditam na real existência deles? Ou vocês... e o que vocês acham dessas pessoas aí que veem os deuses nórdicos como puros arquétipos, ou apenas um personagem de mitologia e incorpora esse monte de influência moderna dentro do paganismo nórdico? Então, camarada, sobre a questão dos deuses, né, o que podemos conceber, o que são deuses, eu acredito neles como figuras totalmente reais, mas eles eram, bom, digamos assim, né, de uma maneira bem simples. Acredito que eles eram em carne, vivos, nos tempos antigos, sabe? Hoje eles já são mais como forças ou próprios arquétipos mesmos. Não são apenas concepções, não são meras concepções, não são meros arquétipos ou algo a ser seguido. Mas é uma confluência disso tudo na realidade, porque uma coisa não exclui a outra. Sobre essa questão de inclusão LGBT, inclusão de pessoas trans, eu acho isso um completo absurdo, porque não existe absolutamente nada mais nada mais contrário ao que é a tradição do que isso, sabe? Óbvio, isso é modernismo. Eu acredito que seja uma leitura, né? Eu sei, eu tô ligado nessa galera, eu tô ligado no porquê que eles falam isso. Eles fazem uma deturpação, uma distorção do que são os deuses, sabe? Por exemplo, tem muita gente que utiliza, sei lá, o caso do Loki trans. Isso eu pessoalmente me sinto ofendido quando eu leio sobre esse tipo de coisa, porque o ser humano querendo colocar os seus desejos, os seus anseios e as suas, como eu posso dizer, a sua própria degradação em cima do que é eterno, do que é sagrado, é querer tornar os deuses humanos demais, sabe? Os deuses são próximos do ser humano, têm características humanas, têm, só que eles estão além, eles são como super-humanos, sabe? Isso daí, gente trans, olha, eu nem vou me prolongar muito nisso, mas isso é irreal e totalmente contrário ao que é a essência da tradição, o que é a essência de qualquer tradição, o que é a essência principalmente da tradição nórdica, que, enfim, eu não preciso entrar no mérito de, por exemplo, como eram vistas as pessoas que não seguiam ordenadamente o que nasceram, sabe? Enfim, existiam punições sociais e punições físicas para esse tipo de gente. Enfim, é um completo absurdo esse tipo de coisa, é um completo disparate, uma pantomime dessa galera em relação a isso. Porra, e essa não foi a primeira vez, viu? Que, assim, essa pelo menos foi só no Facebook. Eu tava para ir no evento deles, aí eu vi esse evento e falei, pô, já era, eu não vou seguir mais essa página deles e tal. Mas teve uma vez que eu fui mesmo até lá o lugar onde eles iam fazer, mas não era nórdico, era celta. Era um grupo celta, eles iam fazer uma celebração. Pô, cheguei lá, puto um traveco no meio dos caras lá. Pô, sem chance, na moral, vou pra casa. Aí não dá, né? E você, João, como é que você vê isso aí? Então, eu concordo com os pontos que o Thiago falou. Eu penso também que essas pessoas elas estão tentando colocar os desejos delas e seu jeito e tudo mais no divino, tá entendendo? Uma coisa que deveria acontecer ao contrário, que deveria ser o divino descendo pra cá, eles estão tentando subir com uma parte deles lá pra cima. E o que acontece, cara? Eu acho que quando você tá no meio de uma coisa assim, de uma tradição, você não pode ignorar um ponto para se aproveitar de outro. E é o caso que acontece com essas pessoas. Eles ignoram
que os próprios deuses eles tinham ideias concebidas sobre determinadas depravações, tá entendendo? Você encontra fontes literárias no qual Loki é chamado de homem afeminado, ou que Loki tenta zoar Odin chamando ele de homem afeminado, tá entendendo? Por ele praticar se eu não me engano, o Sedir. Foi uma história mais ou menos assim. Então você vê que o homem afeminado, ele é uma coisa assim subversiva para aquela sociedade, tá entendendo? Ele é uma coisa que é uma coisa disfuncional para eles. Então, eu acho que, já que você vai usar as Edas como fontes, as sagas, você não pode ignorar esse ponto, não faz sagas que condenam, sim, o homossexualismo. Agora, se a pessoa quer praticar lá o culto dela, ela quer achar que ela é azul mesmo sendo homossexual, eu não vou na casa de ninguém falar com ela que ela não vai praticar o culto ou qualquer coisa assim, tá entendendo? Só que, eu tenho para mim que essa tradição é falsa. Não estou falando que a pessoa é mau caráter ou alguma coisa assim. Só que, se você for pegar a fundo nas religiões indo-europeias, você vai ver que esse tipo de questão sexual ele é interpretado como um desvio assim, espiritual, tá entendendo? Uma coisa que está quebrada ali dentro. Eu prefiro me abster de falar como que eu interpreto isso hoje em dia, tá entendendo? Não vou abrir uma opinião total aqui, mas dentro do contexto religioso, isso é um desvio, tá entendendo? É um desvio, sim. Então, acho que a pessoa ela não pode ignorar que isso é visto como um desvio só para, sei lá, tentar aparecer dentro da religião nórdica. Eu acho que se a pessoa não é um nórdico em si, tá entendendo? Se ela não foi criada na tradição, igual, vamos supor que a pessoa nasceu lá na Escandinávia há sei lá quantos mil anos atrás e aconteceu dela nascer homossexual. Também não sei se isso é possível, mas aconteceu e tal. Ela teria uma necessidade de se incluir dentro da tradição de alguma forma. Ela deixa de ser homossexual, ela tenta adaptar a tradição a ela. Agora, pô, cara, o cara é brasileiro, é homossexual e quer ser nórdico. Eu acho que não faz, entendeu? No caso, quer praticar religião nórdica. Eu acho que não faz sentido. Porque se ela condena o homossexualismo, da mesma forma que o cristianismo também condena, que outras religiões condenam, por que o cara não vai procurar outra coisa para ele? Não tem como ele falar que ele está sentindo afinidade com aquilo se ele não está sentindo afinidade em totalidade. Se alguma coisa ali ele está discordando, se ele está ignorando algum ponto. Se ele vai sentir afinidade, ele tem que sentir afinidade com tudo, não tentar mudar a favor dele. Basicamente é isso. Para mim, se o cara quer praticar o culto, ele pratica, mas eu acho que tá errado ele procurar mudar a religião a favor dele. Se ele tá tentando mudar a religião a favor dele, ele não é um devoto ali real. Ele não tem afinidade total com o que está sendo dito, tá entendendo? É que nem coisa, é a questão aristocrática, é a questão de divisão de castas, cada deus está representando uma casta, ou o destino de cada casta, essas coisas todas. Se uma pessoa não consegue ter afinidade com certos conceitos assim que eram vigentes, que deram forma a essas crenças, eu acho que ele não deveria estar praticando essa crença, tá entendendo? Ele não está praticando uma coisa real. Bom, basicamente é isso. Não, é foda mesmo essa galera, porque eles têm a perspectiva de que uma perspectiva totalmente humanizada dos deuses, ao invés deles tentarem se divinizar com o exemplo dos deuses. Então, eu tenho uma interpretação que é a seguinte dos deuses. Eu acho que, principalmente a questão divina, ela transcende o nosso entendimento de hoje. O homem moderno ele não consegue entender o que é o divino. Ele está muito afastado da natureza primordial para ele poder entender isso. Só que os deuses, pelo menos a minha interpretação, a interpretação do meu reconstrucionismo, grande parte dos deuses que são cultuados hoje como entidades que têm lenda sobre eles, que não falam de vindas humanas nem nada, eles eram humanos antigos. Se você pegar a Germânia de Tácito, você vai ver que os primeiros deuses que Tácito cita, que são, se eu não me engano, Tuisto, Maine, Armenon, Isca e Ingui, que depois vem a ser Armenon, Isca e Ingui. Armenon vem a ser, se eu não me engano, Odin, alguns interpretam ele como Odin ou como Bor, e Ingui é Frey. Então se eu não me engano, ele faz uma... Porque existe na tradição latina, eles fazem... eles chamam de interpretatio romana, né? Que eles interpretam os deuses estrangeiros como deuses romanos, que isso é uma característica bem comum do paganismo, né? Você interpreta o deus de outro panteão como os deuses do seu panteão. E aí o Tácito ele cita que os germânicos eles cultuam deuses, só que ele usa os nomes romanos, né? É até uma... Sim, mas aí tem um ponto interessante. Né? Quando ele fala de Marte e tal, é uma coisa. Agora, ele tenta romanizar um nome que é germânico, tá entendendo? A parte que eu tô querendo citar de Tácito é o seguinte: quando ele fala desses deuses, ele não fala deles como deuses cultuados, ele fala que cada um deles é o patriarca de cada nação diferente. Que Ingui, que é Frey, é o patriarca dos germânicos do litoral,
Isca é patriarca, acho que dos germânicos orientais e da Germânia Central, que ficava em contato com Roma, era Hermann, que no caso é a tribo dos Hermiones. Então, o que eu estou querendo dizer é que esses deuses, eles não eram só uma forma de culto, tá entendendo? Não era só o cara ir lá, construir uma estátua, falar um nome e cultuar ali, e criar uma religião em cima. Eram patriarcas daquelas tribos que depois foram divinizadas. Inclusive, se eu não me engano, essa interpretação, eu não sei se ela é de Karl Maria Willigutt, que é um nome polêmico até para eu falar aqui, ou se é de Júlio Zévola, mas ele cita essa questão de que, basicamente, no básico, é que não haviam tantos deuses assim, era um único Deus, acho que é de Júlio Zévola, que era um único Deus, e que depois esses outros deuses que foram surgindo, na verdade, eles eram uma interpretação nova do culto aos ancestrais que os germânicos tinham. Então, que o pessoal interpreta hoje em dia como os deuses, ou até na Idade Média, eles interpretavam o culto do pessoal da Idade do Bronze como um culto a deuses, mas na verdade era uma forma de chamar os ancestrais, que eram ancestrais divinos, eram como se fossem super-homens para eles, que eram homens superiores. E é isso que eu estou tentando explicar. É que, ao mesmo tempo que. É por isso que transcende mais ou menos a nossa compreensão. Eu vou falar, e eu não vou conseguir concluir exatamente o que eu estou tentando dizer, mas eu vou conseguir passar uma visão. É, Ao mesmo tempo que eles são deuses, eles são dignos de culto e tudo mais, eles também são ancestrais e já foram homens, já estiveram ali, tá entendendo? E estiveram dispostos a rios e tudo mais, mas eram os ancestrais daquelas tribos, eram super-homens, eram homens superiores que conquistaram mundos e viraram lendas, tá entendendo? E, se eu não me engano, não é só nessa questão aí de indo-europeus antigos assim que isso aconteceu. Eu acho que Teodórico Grande, ele também virou uma lenda, assim, eles romantizaram a história dele e transformaram ele numa lenda literária também, que ele lutava contra dragões e tudo mais. Mas no básico era essa parte que eu queria falar de Tácito, que Tácito ele fala das ancestralidades. Então não tem como interpretar aquilo ali como um deus igual, sei lá, uma religião moderna, como um islamismo, um cristianismo, um judaísmo interpreta um deus que está lá no céu. A interpretação deles de deuses era uma interpretação que tá além da nossa compreensão hoje de pessoa moderna, tá entendendo? Ao mesmo tempo que era um ancestral, patriarca da tribo, também era uma figura divina. Isso daí está muito associado também a esses cultos da ancestralidade, o tradicionalismo e tudo mais. Esse é o ponto que eu queria chegar. Bom, justamente por isso, né, que uma das principais características dos cultos pagãos em geral bom, principalmente no nórdico, mas eu imagino que isso seja uma característica geral dos cultos pagãos, é justamente o culto à ancestralidade. É até complicado, né, eu fazer essa correlação, mas como eu disse, eu utilizo muito o estudo comparado das tradições. Você pode muito bem inserir o culto nórdico e comparar ele diretamente com, por exemplo, o culto iorubá, que eles são semelhantes, eles têm uma semelhança absurda nas formas de culto, como eu tinha até falado, né, macumba nórdica. Realmente são semelhanças muito grandes, sabe? E justamente na tradição iorubá, por exemplo, muito dos deuses que eles têm lá eram exatamente isso, eram patriarcas das tribos, eram patriarcas, foram reis daquela tribo, e é por isso que o sangue, por exemplo, na tradição nórdica, é tão cogitado, é tão levado em consideração. E o sangue eu nem falo apenas numa concepção material mesmo, sabe? Porque a concepção de sangue nórdica, pelo menos, ele é uma concepção mágica. O sangue, ele transcende a própria carne. Não à toa, não, exatamente, a essência da vida, né? Não à toa, o sangue ele é utilizado na magia nórdica, é o material primário daquilo. O sangue ele é dotado de Megin. Megin significa poder, e é isso que o sangue é, entendeu? E é por isso que os nórdicos eles têm essa correlação com os próprios deuses. Como o João Vicente, né, falou aí, sobre a questão dos deuses antigamente serem, como na Germânia de Tácito, serem patriarcas, né, líderes e pai, realmente, no sentido mais próximo da gente, realmente, assim como nós temos os nossos pais, nós temos os deuses, e os antigos tinham os deuses daquelas tribos, é exatamente isso, sabe? As tribos, eu, pessoalmente, né, agora é uma visão bem pessoal, acredito piamente nisso, que não é à toa, sabe? Não é à toa isso. Como eu disse, antigamente os deuses eles eram encarnados e eles criaram os seus povos.
Por exemplo, o João Vicente pode até aprofundar isso melhor, se tiver essa oportunidade, né? Sobre Gaut. Gaut é a versão, seria, né? Um dos nomes. Pelo menos nos Eddas, é um dos nomes de Odin. Seria o nome godo dele. E os godos vêm justamente disso, vêm de Gaut, são o povo dele em específico. Assim como o Thor tem o Thor, Donar tem os Danes em específico, né, que seriam, se eu não me engano, os dinamarqueses. Por isso que tem essa questão também das semelhanças físicas, ruivos e tudo mais, enfim. Cara, que rolê, é muito grande. Eu teria que me estender muito aqui, mas enfim, só ratificando aí o que os camaradas falaram. É só uma coisa para ficar claro, dentro das fontes clássicas, isso é uma coisa assim universal dentro do paganismo indo-europeu, que assim, os mitos mais primordiais. Haviam tempos em que os deuses encarnavam, né? Por exemplo, você vê na Ilíada, os deuses eles aparecem materializados para interferir em alguma ação humana. Eu li a saga dos Volsungus, né, que é uma saga islandesa, que Odin aparece em alguns momentos da história, ele se materializa e ele interfere no destino de um dos heróis, né? Por exemplo, ele mata o herói, ou ele interfere de alguma outra maneira que leva a história daquele herói para o destino dele, que ele já tinha um destino traçado, aquele herói ele já tinha destino traçado por Odin. E muitas, eu lembro que tem alguma obra medieval, se eu não me engano, a história das Ilhas Britânicas, do Monmouth, que é onde tem a fonte para as histórias do Rei Arthur. Se eu não me engano, é nessa obra que começa falando que algum rei lá, alguma pessoa assim de figura nobre, ele traça a genealogia dessa família até o Wotan, né, um outro nome para Odin. Então, assim, fica mais fácil compreender que os antigos eles se viam como reais descendentes dos deuses, né, que em algum momento esses deuses se materializaram mesmo na Terra. Só que não ficou muito claro para mim, vocês veem os deuses como pessoas assim que viveram, ancestrais que tinham um status divino, ou vocês veem os deuses como eram deuses mesmo que se materializaram na Terra, criaram seus povos, mas esses deuses existem ainda hoje, mas num plano divino, não mais material. Então, eu interpreto que eles vieram sim como pessoas de carne e osso, só que quando você pega uma história dessas, como essas histórias que você citou, você falou aí da saga dos Volsungos, eu não me lembro se é exatamente nessa saga, ou se é em outra saga que também, ou em outra canção que também contextualiza aí o mito de Siegfried, ou em outra interpretação de Sigurd, que existe um combate, se eu não me engano, entre o pai dele e Odin, ou entre ele e Odin, entre Sigmund e Odin, ou entre Sigurd e Odin. E nesse caso, você vê que nessas eras antigas, na qual eles contam as histórias, não era essa questão de um homem contra o divino igual é hoje, tá entendendo? Os homens eles eram mágicos, havia um véu menor entre os mundos. Então, quando eu falo que ele, ao mesmo tempo que ele era um homem, ele era um deus, é uma parada que é difícil de interpretar para hoje. Mas essa concepção que eu tenho, tá entendendo? Que esse ancestral mágico de lá de trás, que seja ele Hermann, Galter, ou seja qual for o patriarca da tribo, ele foi sim um homem, porém ele também era uma figura divina, tá entendendo? Ele também estava incorporando algo divino ali. Bom, o básico é isso. Se você for pegar, você falou aí da questão da genealogia na história de Rei Arthur, se eu não me engano, na lenda de Beowulf, cara, se eu não me engano, era até no livro, eu posso até pesquisar isso daí depois para contextualizar melhor, mas no livro em si, onde tinha um poema que era a saga dos Ynglinghos, que era uma realeza escandinava, que eles eram descendentes de Frey. E na história da saga dos Ynglinghos, Odin ele não é visto como um deus, alguém que está lá no céu. Ele é um rei, Frey também é um rei, se eu não me engano. Eles vêm de uma região ali próxima à Turquia, ou próxima à Anatólia, mais ou menos ali é a região da Anatólia. E ele morre, eu acho que, se eu não me engano, doente, e quando ele morre, ele jura que ele vai subir aos céus e vai encontrar com os guerreiros dele lá em cima, vai abençoar uma casa para os guerreiros dele. Aí Frey toma o poder, Frey morre também, e eles vão lá e fazem um kurgan em cima de Frey, aquele monte tumular, e passam a colocar ouro ali sempre que eles colocavam ouro ali no túmulo dele, eles eram abençoados.
Então, ao mesmo tempo que Frey era um rei, uma pessoa normal, que adoeceu e morreu e tudo mais, ele também era uma figura divina, que é quando eles colocavam ouro lá no túmulo deles, no túmulo dele eles eram abençoados. Então, sim, eu acho que os deuses já foram homens, sim, porém, eu acho que eles existem até hoje como figuras divinas. Eu acho que eles, como homem naquela época, não é a mesma coisa que nós, como homens agora, tá entendendo? Eles tinham uma existência transcendental, porque toda aquela época era transcendental, era a Era de Ouro. Ah, sim, ficou mais claro agora. Sobre essa questão, a gente, né, como tocamos aí anteriormente no ponto da gnose, é, isso seria a exemplificação máxima do que é a apoteose do homem, sabe? É exatamente isso, como o João Vicente falou. Os deuses, pelo menos na minha concepção pessoal, é muito próxima da do João. Eles foram homens e eles atingiram a apoteose, eles transcenderam a própria existência humana, sabe? Eles conseguiram, eles ganharam essa qualidade. Eles superaram o estado humano através, enfim, de N coisas, N maneiras, e eles se tornaram forças além da própria humanidade, mas sem perder suas características originais. É por isso que os deuses são tão próximos, mas ao mesmo tempo são tão elevados, né? São tão superiores ao homem. É por isso que a gente pode, por exemplo, dar características aos deuses, a gente pode citar características dos deuses, características que muitas das vezes são humanas, ódio, fúria, esse tipo de coisa, benevolência, generosidade, esse tipo de características de que um homem pode ter, um homem comum pode ter, mas eles transcenderam isso. Eles se tornaram o arquétipo daquilo, o arquétipo máximo daquela característica. Por exemplo, Donar, né? Donar é como é o Thor, só que é como os germânicos continentais chamavam ele, né? Ele é claramente o arquétipo máximo da virilidade, da força, da proteção, sabe? E aí, enfim, a gente pode fazer N associações. Por exemplo, a gente pode fazer até uma comparação com a própria atmosfera e gravidade de Júpiter, que do próprio planeta mesmo, o astro, sabe? Que, enfim, se a gente for associar um e outro, é exatamente a mesma coisa, assim como o próprio Júpiter, o Júpiter Pater, né? No caso, imagino que se Nogueira possa falar bem melhor do que eu, até peço perdão se estiver falando alguma bobagem, é exatamente como o Thor. Inclusive, Thor, essa concepção que nós temos hoje de que Odin é o maior dentre todos, isso é uma coisa muito moderna, porque, como foi dito, né, os antigos, as tribos, eles tinham o seu culto primário ao ancestral dela. E Thor, para os germânicos continentais, ele era realmente o maior dentre todos os deuses, era o que mais recebia culto, entendeu? Realmente, na interpretação romana, o Thor ele costuma ser visto como um Júpiter também, por causa das atribuições dele de um deus patrono, autoridade, das leis, guerreiro também, de certa forma, e também pela função de estar relacionado a trovão, realmente. Agora ficou um pouco mais claro. Ele também, e realmente, se a gente pegar as fontes assim dos paganismos indo-europeus em geral, a gente sempre vê esses mitos assim de forma recorrente. Por exemplo, o Júlio César mesmo, ele era daquela gens Júlia, eles se consideravam como descendentes de Vênus, descendentes de uma deusa. Então, e tem também outras figuras, por exemplo, dentro da religião romana que são consideradas como homens que chegaram na apoteose. Por exemplo, Rômulo, que chegou na apoteose dele e depois se deificou e tem também o seu culto. É bem interessante esse assunto aí, e dá pano para manga aí para muito tempo aí de episódio, que eu acho que a gente não vai ter, que a gente já está chegando no final, né? Mas é isso aí. E finalmente, então eu queria só fazer uma última pergunta aí aos convidados. É o seguinte, porque a gente comentou muita coisa aqui sobre os nórdicos, esses povos europeus, mas a gente não pode esquecer que a gente estamos aqui na terra austral, né, na América do Sul, no Brasil mais especificamente. E tem um pessoal aí que sempre lança aqueles apelidinhos, né? O Viking Tupiniquim, não sei o quê, o nórdico do Agreste, umas coisas do tipo assim, bem na intenção de zoar o pessoal que segue algum paganismo nórdico, que gosta de cultura nórdica, viking. E eu gostaria de saber de vocês o seguinte: faz algum sentido uma pessoa aqui no Brasil ser um pagão nórdico e ter uma relação um pouco mais próxima com a religião
germânica em geral e a religião nórdica, existe uma questão de sangue envolvida nisso ou é mais uma questão cultural? Bom, eu acho que faz sentido sim uma pessoa que mora aqui ter uma correlação, porém eu acho que também deve se buscar essa questão do sangue, porque, como eu falo, eu tenho uma interpretação mais tradicional dessas crenças indo-europeias. Eu acho que quando você começa a procurar por tradicionalismo e não por universalismo, você começa a esbarrar nessa questão de ancestralidade. E, pô, cara, como é que você vai falar de os meus ancestrais se teus ancestrais são indígenas ou negros e você tá numa roda de Azatru, tá entendendo? Então, assim, eu acho que a pessoa ela pode ter religião, só que ela precisa buscar um pouco da ancestralidade dela. Eu vi muitas pessoas que eu acompanhava o caminho delas no caminho nórdico começarem a procurar mais coisa de indígena, coisa de Yorubá, tá entendendo? Porque quando a pessoa começa a se aprofundar mesmo nessa questão de ancestralidade, é impossível ela não começar a se associar com a ancestralidade real dela, tá entendendo? Eu tenho muito interesse pela cultura dos celtíberos, tá entendendo? Só que eu também busco pela minha ancestralidade visigótica e é isso. Eu acho que como é que eu vou te explicar? Existe um preconceito com essa questão de Asatru, o modismo também, tá entendendo? Porque nenhuma das religiões praticadas aqui no Brasil hoje é brasileira em si. Ninguém aqui está praticando, além dos índios, é claro, ninguém está praticando a religião indígena. Então, não tem como eles falarem que a gente é tupiniviking, viking do Agreste, aquilo ou isso, porque nem o cristianismo veio daqui, o cristianismo veio de Roma, baseado nos ensinamentos de um hebreu. Então, bom, é isso, mas eu acho sim que o brasileiro ele deve procurar uma ancestralidade próxima do que ele compreende, até porque uma religião assim, uma religião tribal, ela não tem só a ver com questão de culto, ela tem a ver também com o que eles viveram, com a história daquele povo. E às vezes a pessoa, aquilo ali é uma coisa que é incompreensível para ela, o povo dela não passou por aquilo, tá entendendo? É igual, sei lá, a gente contextualizar aí uma questão de Umbanda, tentando, teve toda a questão de escravidão, as religiões afros e tal, teve toda a questão da religião, da escravidão africana, do sincretismo católico para disfarçar aquela religião e tudo mais. Aí vai lá um nórdico que não tem nada a ver com aquilo, entendeu? Que não sofreu aquilo, e ele participa, mas, assim, é uma coisa que não vai entrar no coração dele da mesma forma que entra no coração de quem sofreu, de quem tem aquelas marcas no sangue, tá entendendo? Da mesma forma que uma religião indo-europeia, ela tende a ser mais buscada por eurodescendentes. Agora, todo mundo aqui no Brasil é eurodescendente, cara. O Brasil, ele tem um sangue eurodescendente majoritário, uma genética eurodescendente majoritária. Beleza, a gente é um país miscigenado? Sim. A gente tem três povos diferentes aqui, né? Indígena, o negro e o eurodescendente. Mas tem o eurodescendente, não dá pra negar. Não é porque você tá aqui que você vai passar a praticar uma religião nativa daqui. A menos, é claro, que você esteja ali dentro do contexto nativo. A maioria não tá. Então, assim, a gente está falando uma língua que veio de Portugal, eu sou eurodescendente, todo mundo aqui é eurodescendente, eu não vejo nada de errado em um brasileiro praticar a religião nórdica. Eu acho sim que ele deve procurar pela ancestralidade dele, mas de qualquer forma, isso daí fica a cargo de cada um, cara. Agora, eu sou mais próximo do paganismo nórdico reconstrucionista, né, tribalista, do que do paganismo, no geral, universalista. Eu sou a favor das questões de sangue, de você procurar saber da sua ancestralidade. Então, acho que isso daí vai ficar o que a pessoa vai pesquisar por ela, o que ela vai descobrir dela mesma. Se a pessoa pesquisar a fundo mesmo e o lugar dela não for na religião nórdica, ela não vai ficar. Ela vai achar outra coisa para ela, vai achar uma coisa mais próxima dela, mais próxima do contexto dela. Mas isso daí é onde se separa o joio do trigo, tá entendendo? Onde você vai separar quem que tá ali por moda, ou quem que é praticamente um cristão, porém que troca Deus por Odin, que tem muita gente que presta culto assim, do que uma pessoa que realmente está buscando um tradicionalismo. É aí que você vai separar, tá entendendo? Bom, eu endosso tudo que o João Vicente falou, sabe? Que tem, eu acredito realmente, né, nessa situação, o brasileiro tem um aporte para poder seguir, mas, enfim, num resumão, o sangue fala, entendeu? Como eu disse antes, né, o sangue é uma coisa que transcende a matéria. Não tem como realmente você, por exemplo, pegar uma tradição aristocrática extremamente fechada em relação aos laços, né? Laços familiares, laços de sangue, e você ser uma pessoa sem nenhum tipo de contexto, uma coisa bem carioca, né? Quem o Sots vai entender, o João Vicente vai entender. Poxa, não tem como você chegar num lugar sem ter contexto com aquilo, as pessoas nem te olham. É uma coisa muito simples, sabe? Eu acho que essa forma de pensar, mesmo que simplória, seja muito válida para as tradições.
Você tem que sempre buscar o que é mais próximo de si, da sua verdade, sabe? Da sua realidade. Não tem como você ser uma pessoa sem contexto nenhum com aquilo e buscar aquilo só porque você achou legal, achou bonito, porque ouviu uma banda cantando sobre, sabe? É auto-engano. E o auto-engano é o que levou o ser humano à degradação que ele está hoje. Além de outras coisas, é claro, além das próprias decisões ruins. Mas, enfim, é basicamente isso. No final das contas, o sangue fala. E não tem como você permanecer numa coisa onde você não está verdadeiramente com o seu coração ali, sabe? Eu acho interessante porque em todas as tradições pagãs, e é bom sempre lembrar isso, que o sangue ele sempre vai falar mais alto que a cultura, ele sempre vai ser mais importante no quesito metafísico em si, não somente uma identificação de afeto, mas de forma emocional, ou até mesmo racional, mas é algo que transcende isso, é algo que você apenas descobre. Tá aí uma crítica bem relevante levantada pelo João, porque muitas das mesmas pessoas que ficam lançando esses apelidinhos aí contra o pessoal que procura uma via germânica, às vezes é a mesma pessoa que é toda New Age e tal, riponga, que tá lá tentando procurar alguma espiritualidade indígena para ela, sendo que a pessoa, às vezes não tem nada de indígena, assim, às vezes não, muitas vezes ela não tem nada mesmo de indígena, e está lá procurando uma espiritualidade indígena, ou está procurando alguma espiritualidade hindu, ou alguma coisa até bem mais distante que isso, porque acha que aquela religião ali é New Age, é uma coisa super de braços abertos para todo mundo, e não dá para também deixar de notar que por trás disso aí se esconde um certo tipo de racismo contra si mesmo, porque a pessoa ela acha que todo mundo que tá aqui tem que se conformar com uma posição de subordinado, de inferior, tipo assim, na cabeça da pessoa, ela acha que quem é nórdico é realmente superior, só que ela externaliza isso, diminuindo todo mundo aqui, falando que como se todo mundo que estivesse aqui no Brasil fosse alguém de segunda linha, alguém inferior, que ninguém pode querer ser mais do que isso. Então, você vê que às vezes a própria pessoa que está criticando gente por racismo, ela mesma é racista da mesma forma. Ela só externaliza isso de uma maneira diferente, politicamente correta até, que é bem absurdo também. Mas é isso aí. Muito obrigado, camaradas. Valeu aí pela conversa de hoje. Bem interessante. Tem muitos assuntos aí que, assim, deu para a gente ter um sabor deles, mas eles ainda não se fecharam. Coisas demais para conversar e a gente teria que fazer um podcast aí muito mais longo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado aí aos camaradas que participaram. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco aí durante essa navegação Viking de hoje. E sugiram aí nos comentários temas para os próximos episódios. Comentem o que vocês acham dessas questões aí de mitologia nórdica, paganismo nórdico, germânico e tudo mais. E nos vemos na próxima. Até mais.